Outro dia, eu assisti Kimetsu com um amigo no Discord e vi essa cena. Fizemos um que zoado e continuamos assistindo. Afinal, era algo pequeno perto de toda a boa produção que Kimetsu tem. Então, decidi fazer uma postagem sobre isso no Twitter, dando uma alfinetada, igual faço várias vezes com outros animes, principalmente One Piece. Mas aí tudo mudou quando a nação de Kimetsu atacou. Apareceram uns caras bem tiltados me xingando de tudo que é nome, inclusive internacionalmente. Tão importante, hein? E achei isso, no geral, fascinante. Me lembrou até o episódio do tweet do Sakuga Brasil, que comentou sobre certos storyboards estranhos do anime e recebeu muito hate dos fãs. Tudo isso me deu vontade de fazer um vídeo e analisar várias coisas. Entre elas, por que alguns fãs de anime são tão sensíveis, o que é um bom storyboard e de quem é a culpa do 3D ruim, dos animadores ou da produção do anime. Eu sou o narrador e vamos lá! Mas antes, queria mostrar pra vocês o Projeto Z, uma rede social feita para te fazer conhecer pessoas com gostos em comum. Aqui tem todo tipo de comunidade, sobre animes, jogos e vários outros fandoms. É só procurar o tipo de assunto que você gosta, entrar e já começar a conversar. Gosta de Kimetsu no Yaiba? Existe uma comunidade para conversar sobre isso. Gosta de saber mais sobre animações ou curte desenhar? Também tem comunidades com esse foco. Não importa o que você procure, com certeza vai achar. Só usar os filtros de tema para encontrar o que quiser. E para os solteiros assistindo, claro que tem namoro. Se você quiser algo mais pessoal, também pode usar a inteligência artificial do aplicativo para encontrar as pessoas que mais combinam com você. Escolha o tipo de pessoa com quem quer falar e seus interesses, aperte conhecer e pronto! Você encontra um perfil novo e até tem a porcentagem do quanto vocês combinam. A novidade agora é que você também pode dar match em chats de voz, para bater aquela resenha. Além de tudo, você pode customizar seu perfil, mudar foto, plano de fundo, tags, bio, tem até como deixar uma mensagem no mural dos seus amigos. Falando nisso, aproveita e me segue aí. Para aproveitar tudo que eu falei, é só baixar o aplicativo grátis do Projeto Z no link da descrição e comentário fixado. E não esquece de usar o código 202202 para me dar uma moral. Então, vamos pro vídeo. Antes de tudo, temos que admitir que a animação de Kimetsu é bem acima da média. Em geral, o estúdio Ufotable sempre faz um bom trabalho, utilizando bons filtros, técnicas de animação, 3D de cenário bem integrado e etc. É gostoso de se ver. Inclusive, muito do sucesso de Kimetsu se dá pelo anime, que após o episódio 19 da primeira temporada, explodiu a popularidade da franquia, exigindo reimpressões colossais de um mangá que antes tinha os seus fãs, mas não chegava nem perto da fama que tem hoje em dia. Então, tem algo bem feito aí. Animes são basicamente grandes comerciais para as franquias, que visam vender merchan, mangá, Blu-ray e por aí vai. E nesse aspecto, foi de fato um sucesso inegável. Além de tudo, na minha opinião, é um dos raros casos do anime que melhora o mangá na grande maioria do tempo. Kimetsu acabou tendo a tempestade perfeita. Sua história é o arroz com feijão do shonen, e isso não é necessariamente ruim, é exatamente o necessário para ser consumido por grandes públicos, pois é de fácil entendimento para quem não está inserido na comunidade, facilitando a entrada de novos fãs. Seu protagonista é muito mais próximo da nossa realidade do que um Goku, Luffy ou Naruto da vida, virando o filho do Japão, entre aspas, graças à sua personalidade exemplar e seu objetivo focado na família, algo muito importante na Terra do Sol Nascente. E como já falamos, a produção do anime também se destacou em meio a um mar de animações de Sekai feitas para farmar a moda. Tudo isso transformou Kimetsu no Yaiba em algo que eu chamo de anime porta de entrada. E o que seria isso? Como o nome sugere, são obras que acabam sendo as primeiras de muita gente. Alguns exemplos são Dragon Ball, Naruto, Death Note, Sword Art Online, Shingeki no Kyojin. Por serem a primeira experiência ou o primeiro favorito de muita gente, as pessoas acabam criando um vínculo emocional muito forte. Para essas pessoas, essa obra desperta emoções, cria amizades, a integra em grupos.
Minha vida mesmo mudou depois que eu assisti Naruto e Bleach. Minhas amizades na escola ficaram muito mais íntimas lá em 2004 e 2005. Quando isso acontece, é normal que em certos fandoms tenham uma grande concentração de pessoas mais novas, que acabam sentindo esses efeitos de forma muito mais intensa. E é aí que algo perigoso acontece. A sua sensação de identidade começa a se misturar com um produto comercial. Sabe aqueles caras que ficam se xingando e quase se matando, falando que Xbox é melhor que PlayStation ou que PlayStation é melhor que Xbox? Então, o mesmo acontece com animes ou com qualquer outro meio. Como esses produtos te trazem sentimentos bons, você começa a se apegar a ele. Ao se apegar e demonstrar seu amor por ele, é normal que você encontre pessoas que compartilham desse sentimento. Assim, você entra em um grupo, ganha destaque social dentro dele, tem interações legais, amizades. Sua identidade começa cada vez mais ficar atrelada a esse elemento. Afinal, muito da sua vida gira em torno disso. Aí, quando alguém critica esse produto, é quase como se estivessem xingando você, ou alguém que você ama, porque ao fazerem isso, é como se estivessem botando em perigo sua identidade. Criticar ou apontar problemas no validador da sua identidade inconscientemente nos afeta. Se eu sou fã de Kimetsu e falam que Kimetsu é ruim, quer dizer então que eu tenho mau gosto? Que eu estou errado? Que todo esse tempo e emoção que eu investi e senti são mentiras? Claro que ninguém pensa nisso conscientemente, mas é uma reação bem estudada na psicologia de mercado. E é exatamente o que grandes empresas buscam ao tentar te fidelizar. Por isso, criam mascotes, para que seja mais fácil você ter empatia e simpatia por eles, visto que agora há um rosto minuciosamente criado para ativar os gatilhos certos no seu cérebro. O mesmo vale para grandes estrelas. É de interesse da Shonen Jump, por exemplo, que seus autores sejam estrelas do rock, que as pessoas o defendam, comprem tudo que eles façam, etc. Histórias incríveis e impossíveis de serem comprovadas, como fulano é um gênio, criou 15 personagens incríveis em 5 minutos antes de entregar o capítulo. Tudo é uma grande narrativa feita para nós embarcarmos na aventura, comentarmos com nossos amigos e fazermos parte de uma grande comunidade que consome sem parar. E não é que essas coisas não tenham um pingo de verdade. O problema é como na era da internet as pessoas criam relações parasociais de amor e ódio com base em poucas informações e quase nenhum contato com outro indivíduo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que é pra você dar like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma análise técnica de animes e mangás. Toda semana sai vídeo indo a fundo em aspectos da escrita que vão te mostrar os motivos de você amar e odiar certas obras e cenas. Mas falando sério agora, o que eu quero dizer é que o simples ato de assistir um anime gera reações muito mais profundas em você do que realmente percebemos. Por isso, existem várias camadas de percepção ao assistirmos uma cena. E hoje focarei em duas delas, a percepção emocional e a percepção técnica. A percepção emocional é aquela que guarda os sentimentos do momento, é o hype que você sente, ou a tristeza, e por aí vai. Conforme o tempo passa, os detalhes da cena vão sumindo, mas sua lembrança emocional permanecerá. E sentir essas coisas envolve muito mais do que a produção do anime em si. Envolve seus gostos, o momento da vida que você estava, o que sentia naquele momento e muito mais. Só que muitas vezes, gostar dessas cenas não tem nada a ver com a qualidade técnica do momento. E aí entramos na percepção técnica, que é quando entendemos o que está acontecendo na tela para que alguma informação ou sensação seja passada ao espectador. Qual o enquadramento da câmera, como os frames foram feitos, o uso das cores, a trilha sonora. Mas a maioria do público não possui esse conhecimento, e nem precisa possuir. É errado exigir das pessoas conhecimento técnico sobre qualquer coisa que elas gostam só de aproveitar. Só que o resultado disso é que as pessoas sedimentam suas opiniões apenas em sua reação emocional. O que não é nenhum problema. Ninguém precisa ser profissional em nada e o seu lazer é que importa. Assista, curta, se divirta. Ganha quem gosta das coisas.
O problema aparece quando, durante uma discussão técnica, pessoas apontam fatos que, na verdade, são apenas uma percepção emocional com pouca ou nenhuma base técnica. Foi exatamente isso que ocorreu com o post do Sakuga Brasil. Ao argumentarem que o diretor Haruo Sotozaki pecava nas cenas de ação, os fãs de Kimetsu foram à loucura, sem nem se dar o trabalho de parar, refletir e então questionar. E lendo os textos no site do Sakuga Brasil e ver os seus tweets, eu que manjo só o básico do básico de storyboard, consegui entender o que estava sendo dito. Animes e mangás são mídias diferentes. As necessidades de um desenho estático são diferentes de um desenho em movimento. E esse diretor acabava copiando exatamente o que estava no mangá, não permitindo que os animadores pudessem brilhar e incrementar o momento. Claro que pode continuar sendo bonito, até porque é necessário destacar filtros e efeitos especiais para compensar a ausência de uma coreografia mais elaborada. Mas podemos notar uma grande diferença quando o diretor não faz os storyboards de luta. Talvez o maior exemplo disso seja o episódio 19 da primeira temporada, o que fez Kimetsu explodir. O site do Sakuga Brasil fez um ótimo trabalho em destacar de forma acessível os motivos para esse diretor pecar nesse aspecto, e com certeza poderiam ir muito mais a fundo em outros aspectos técnicos. Porém, foram recebidos com ódio pela comunidade, que se deixou levar puramente por sua percepção emocional e relação parasocial com a obra. Isso aqui não é um ataque à comunidade. Na verdade, é bem normal que até os seus 20 anos você seja assim. Afinal, é um processo de formação de identidade e personalidade. Só estou querendo elaborar como muitas vezes a emoção sobrepõe a razão, principalmente em redes sociais como o Twitter, que, por design, incentivam o desentendimento entre as pessoas. Acho que com isso conseguimos explicar dois temas. O porquê fãs são tão exaltados quando alguém fala um ai da obra preferida deles, que é o processo inconsciente de ameaça à própria identidade, e como um bom storyboard é feito, quando ele permite que toda a equipe consiga mostrar do que é capaz, incrementando o material original ou potencializando a sensação pretendida, tendo um mínimo de confusão para o espectador quando for possível. Agora, vamos para o último ponto, e o que gerou toda a confusão lá no Twitter: o 3D de Kimetsu. Afinal, ele é um lixo completo? Não. Na primeira temporada, os efeitos especiais são muito bem feitos e os modelos são polidos. Em geral, o estúdio faz uma composição muito boa, que mascara boa parte dos CGIs, e só percebe quem é atento mesmo. De fato, eu pessoalmente não tenho nada a reclamar. Só que algo aconteceu a partir do filme. O 3D usado nos poderes do demônio ficou muito bruto. Não temos efeitos ou filtros para suavizar a quebra de estéticas. E essas coisas podem tirar a sua imersão. E bem, isso é algo que varia de pessoa para pessoa. Olha, ter um 3D nesses no filme de uma franquia como Kimetsu, que foi alçada a grandes voos e arrecadou grandes fortunas, é meio que inaceitável e decepcionante. No anime dá até pra entender, mas em um filme, complicado. E falando do anime, essa foi a cena que reclamei. Um clipe de 6 segundos que mostra os personagens 3D correndo. É o fim do mundo? Não. Ela tira a qualidade do resto do anime? Não. Além dela, temos alguns efeitos de fumaça que estão bem desconectados esteticamente. Em compensação, pelo menos os tecidos da Daki estão bons. Mas por que essas quedas de qualidade acontecem? Conversando com a galera da Sakuga Brasil, eles me explicaram que, em geral, a produção de Kimetsu é bem conservadora e priorizam mais o cronograma do que exigir mais do que esperado dos seus funcionários. Ou seja, muito provavelmente o estúdio focou nas outras partes e preferiu sacrificar momentos menos importantes como esse. Seja porque foi planejado assim desde o início, ou porque algum imprevisto ocorreu e foi necessário tomar essa decisão.
De qualquer forma, raramente isso é culpa da equipe de animadores ou modeladores 3D. Normalmente, sempre será um malabarismo de tempo, pessoa disponível, administração, imprevistos e habilidade. Nesse processo, quem tá com a mão na massa faz o que dá com o tempo e recurso que tem. Por um lado, é muito bom que existam estúdios que preferem diminuir um pouco a qualidade do produto para dar uma rotina de trabalho mais digna aos seus profissionais. E acho que isso é algo que mais estúdios deveriam fazer, apesar de não ser tão simples. Não é só simplesmente vou dar mais salário ou vai trabalhar menos tempo e ganhar o mesmo. No fim, é tudo um ecossistema conectado, e decisões assim simplesmente podem falir o estúdio, o que deixaria essas mesmas pessoas desempregadas. Claro que provavelmente tem várias camadas de decisões erradas, mas eu não tenho a solução para isso. E só quis aproveitar para mostrar rapidamente que não é tão trivial quanto algumas opiniões da internet dizem. Por mais que tenha um lado positivo, talvez para o Ufotable tenha um lado negativo na percepção de algumas pessoas. Kimetsu lucrou milhões como marca. Será que realmente não dava para contratar um povo extra para dar uns leves retoques finais? Será que realmente vale a pena economizar um dinheirinho? Bem, nunca saberemos exatamente o que aconteceu. O que sabemos é que o anime está no topo da cadeia alimentar das animações atualmente, e como qualquer coisa nessa posição, será cobrada em relação ao que já apresentou no passado. Esse é o drama de estar na vanguarda de qualquer coisa. Só que, pelo menos vindo de mim, isso nunca será uma crítica ou ataque a profissionais individuais, a menos que eu esteja falando de algo muito específico e com muito conhecimento contextual para apontar o que foi responsabilidade de quem. Quando posto essas coisas no Twitter, além de ser só uma farpada aleatória, igual falei no início do vídeo, é uma crítica da integridade de um produto incrível que já mostrou coisa muito melhor. Novamente, foi um pequeno momento perto do próprio capítulo e não vai afetar em nada a qualidade da história de modo geral. Mas a todos que me xingaram, obrigado pela repercussão, ganhei muitos seguidores e até fiz um vídeo sobre o assunto. Só que me diz aí, você acha que Kimetsu merece toda essa fama ou é superestimado? Me diga aí suas opiniões nos comentários. Queria agradecer a Sakuga Brasil pela ajuda com o roteiro, especificamente ao Diogo e ao Apollo. O trabalho do grupo é sensacional e vou deixar todos os links deles na descrição, dá uma olhada lá. Aproveita e já dá o like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo analisando seus animes e mangás favoritos de uma maneira técnica. Apoie meu canal através do clube de membros do YouTube ou do PicPay Assinaturas. A partir de R$5 você tem vários benefícios. Você também pode comprar mangás usando meu link da Amazon, separei várias promoções para vocês. Todos os links estarão na descrição. E esse vídeo só foi possível graças às lendas do canal, André Luiz Melo, Gabriel Botarelli e Overhaul Engenharia de Manutenção, aos heróis Aleph Beles, Cindy Avelino, Gabriel Lourenço de Souza, Kagerui, Leonardo de Brito Correia, Masashi Anagawa, Pedro Henrique Matos Souza de Santana, Virgílio Missão e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.